Seja muito bem-vindos ao Conexão Pélvica, um espaço para a gente conversar de forma prática, atual e baseada em evidência sobre saúde da mulher. Eu sou Renata Vasconcelos, osteopata, mestre em saúde materno-infantil pela UF, com meu foco de trabalho voltado para a saúde feminina e dor crônica. Para começar essa primeira temporada do Conexão, será exclusivamente sobre dor pélvica crônica. E na nossa primeira conversa, vamos abordar um pouco sobre essa condição que é tão complexa e direcionar para a especialidade do meu primeiro convidado. Hoje, a gente já entende que não é uma condição simples nem exclusivamente ginecológica. É uma dor complexa, multifatorial, que envolve diferentes sistemas e que exige uma forma completamente diferente de olhar, diagnosticar e tratar. Dentro desse cenário, muitas pacientes chegam até a gente com diagnóstico e suspeitas de endometriose. Mas será que isso explica toda a dor? Para conversar sobre isso hoje, eu recebo o Dr. Bernardo Lasmar, especialista em endometriose e cirurgia minimamente invasiva, que vive na prática esses desafios todos os dias. Seja bem-vindo, Bernardo. Obrigado, Renata. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo projeto Conexão Pélvica. Obrigada. Fala um pouquinho de você, da sua formação e como que é seu trabalho voltado para tratamento de dor pélvica crônica. Perfeito. Bom, sou formado em ginecologia pelo Instituto Fernandes Figueira. Fiz meu R4, quarto ano de residência no Antônio Pedro, pela UF, e ingressei como docente na UF em 2020. Então, hoje eu trabalho no Antônio Pedro com os alunos, com os residentes, e acabo direcionando a parte de dor pélvica e endometriose. A gente está iniciando o serviço de cirurgia endometriose no Antônio Pedro, depende muito de material, de uma equipe multidisciplinar para isso funcionar bem. Temos conseguido, apesar da dificuldade, e hoje eu trabalho então na área de cirurgia minimamente invasiva, esteroscopia, laparoscopia e o foco também em endometriose. Sim. Como que você define dor pélvica crônica na prática clínica? Quando você recebe essa paciente, como é que você vê isso? Dor pélvica crônica por definição, é uma dor na região pélvica com mais de 6 meses de evolução. E aí, dependendo do guideline, do autor, eles incluem ou não a questão da cólica menstrual como dor pélvica crônica. Então, de uma forma mais simples, se eu tenho essa dor na região pélvica com mais de 6 meses de duração, teoricamente não relacionada ao ciclo menstrual necessariamente, a gente fecha como síndrome, né, da dor pélvica crônica. Uhum. E por que que ela deixou de ser vista uma condição exclusivamente ginecológica para ser agora, mais atualmente, essa condição sistêmica e multifatorial? A gente tende a achar que a dor pélvica crônica sempre foi relacionada à questão uterina, né? Então, achava-se que a endometriose seria a principal vilã da história. E das dificuldades do diagnóstico da dor pélvica crônica e da necessidade de abordagem multifatorial, como eu falei no início, é justamente a origem multifatorial da doença. Então, por exemplo, síndrome de intestino irritável, doença de Crohn, cistite intersticial, tudo isso faz parte da síndrome da dor pélvica crônica e nós precisamos entender a sintomatologia da paciente para poder direcionar o melhor tipo de tratamento e abordagem. Então, por exemplo, se é uma dor relacionada ao período miccional, que melhora após a micção, ou uma dor relacionada à evacuação, eu preciso investigar essas estruturas também. É claro que a endometriose pode estar interferindo no sistema urinário ou no sistema intestinal, mas dependendo do tipo de dor e da queixa da paciente, eu vou pensar ou não na endometriose. Uhum. E o que que torna a dor pélvica crônica essa condição? Você acabou de falar, todas essas questões multifatoriais, mas dentro do tratamento, o que que vai ser a parte mais difícil de tratar para uma paciente que está sofrendo com dor crônica? O problema da dor de uma forma geral crônica é a debilidade emocional que carrega junto, né? Então, a paciente que tem dor todos os dias, ela acaba tendo uma associação muito grande com depressão, por exemplo. Na endometriose propriamente dita, a gente tem uma questão de dor na relação sexual que vem junto e acaba impactando muito na qualidade de vida, até conjugal dessa Uhum. paciente. Então, a gente precisa abordar de uma forma geral também a parte psicológica dessa paciente, a parte nutricional dessa paciente, e aí entra a parte de fisioterapia. Então, isso tudo faz parte de aí não só da endometriose, toda essa síndrome de dor pélvica crônica, abordando por todos esses lados. Essa é a dificuldade de montar um serviço. Eu preciso ter primeiro parceiro
como questão psicológica ou psiquiatra, um parceiro de nutrição. A doença anti-inflamatória vai ajudar, seja qual for a etiologia da dor, né? A gente Sim. tem que ter uma redução de inflamação de uma forma geral. E, então, nutrição, a parte psicológica, a parte de fisioterapia, que a gente precisa montar e ter um apoio junto, a osteopatia, a acupuntura, entra aí, e a parte cirúrgica, né? E aí, nem todas as pacientes vão para a cirurgia, na verdade, uma menor parte precisa ir para um procedimento cirúrgico. Então, só que quando vai para o procedimento cirúrgico, frequentemente eu preciso de algum especialista, seja da área urinária, seja da parte intestinal, porque quando eu vou para uma cirurgia de endometriose, eu preciso resolver toda a doença no momento só. Isso seria o ideal, que seja uma cirurgia única e bem feita, onde todos os focos sejam tratados nessa cirurgia. Então, frequentemente eu preciso ter algum auxílio de um especialista de uma outra área comigo em campo para fazer a cirurgia ideal para essa paciente. Isso torna o tratamento, assim, muito caro, né, uma Sim. abordagem de serviço difícil, mas porque caro, né, e a gente vai ter a endometriose como uma das principais causas, você já me disse aqui que não é a única, mas o que a gente vê mais é que, apesar disso, a gente tem um atraso ainda diagnóstico muito grande, essas mulheres, como você disse, essa parte do sofrimento emocional, eu acho que vem muito do tempo que essas mulheres ficam ainda para receber um diagnóstico. Quando a gente fala de endometriose, por exemplo, a gente está falando de uma demora, né, de 7 a 10 anos de atraso do diagnóstico, e essas mulheres ficam andando de profissional em profissional e acabam sendo desacreditadas, porque, especialmente quando a gente fala de dor menstrual, é uma dor tida como normal, né, na vida da mulher, e aí então ela demora muitos anos até para buscar a primeira ajuda, e às vezes, quando chega no consultório de um especialista, a doença já progrediu de uma forma bastante agressiva, né? E, e eu queria que você me dissesse assim, por que que ainda se demora tanto para diagnosticar, mesmo endometriose, mesmo com ginecologistas que vão receber essa paciente, que não são especialistas, mas é uma doença amplamente divulgada, conhecida, por que ainda tem tanta demora? Eu acho que de uns anos para cá começou-se a falar mais em endometriose, né? Principalmente algumas atrizes, algumas pessoas expoentes começaram a trazer essas informações porque sofreram, fizeram o diagnóstico da doença. Então isso ajudou muito, eu acho, ao diagnóstico, até a própria paciente identificar nessa pessoa os sintomas dela e resolver buscar esse atendimento. Mas a endometriose, se a gente não fizer uma boa anamnese, uma boa história clínica, um bom exame físico, vamos acabar dependendo de exames de imagem. E a gente brinca que o ultrassom, você consegue fazer um ultrassom em 3 minutos, em 4 minutos, 5 minutos. Uma ressonância em qualquer lugar, uma ressonância mal feita ou laudada por um especialista em radiologia que não esteja acostumado a ver a pelve, frequentemente vem como negativo, tanto o ultrassom quanto a ressonância. Então, essa paciente é uma paciente que está há 7 a 10 anos, e essa estatística é uma estatística mundial, não é só no Brasil, isso é no mundo Uhum. todo, esse atraso. Porque, primeiro, foi o que você colocou, o próprio médico ou a mãe fala que é normal sentir cólica no período menstrual. Então, isso é normal, depois que casar, melhora. Existe essa Uhum, ideia de esse que senso comum. faz parte ter dor, e não é verdade. A dor, a cólica menstrual, que a gente chama de dismenorreia, ele é um dos marcadores para a gente de possibilidade de endometriose. Não é a causa mais comum de cólica para a mulher, mas se eu tenho uma cólica incapacitante, que a mulher deixa de sair, a menina deixa de sair, não vai para a escola por questão de dor, precisa fazer uma série de medicações para melhorar, isso acende para a gente um sinal de que essa paciente pode vir a desenvolver uma endometriose. Então, são fatores que a gente precisa estar atento. O ginecologista, de uma forma geral, ele também não gosta de lidar com endometriose, porque são consultas demoradas, são pacientes que a gente precisa conversar muito para entender a queixa da paciente, e nessa conversa, nessa anamnese, quando bem feita e bem explorada, a gente já fecha na maior parte do diagnóstico ali. E o meu exame físico vem corroborar o que eu identifiquei na conversa. Então, a gente diz que a endometriose ela é uma doença, a queixa da paciente é sítio dependente. Então, se eu tenho uma endometriose na bexiga, por exemplo, normalmente ela vai ter uma dor para urinar, principalmente no período menstrual. Então, a Uhum. gente sempre correlaciona a queixa, na maior parte das vezes, da paciente com o período menstrual. Tá? Então, normalmente a endometriose é isso. Eu brinco com os alunos lá na UF que se essa paciente referir para você que tem uma dor no dedão do pé no período menstrual,
Eu Você vou já... pensar em endometriose dedão do Sim. pé. Não, nunca vi, não Uhum. existe, mas eu vou pensar nisso. Sim. Então, se eu correlacionei esse desconforto à menstruação, eu preciso pensar em endometriose como causa. Então, de uma maneira geral, o diagnóstico da endometriose é clínico. Isso foi uma ótima... A gente sempre falou isso, sempre brigou por isso, mas saiu uns 3 ou 4 anos atrás a mudança de guideline que não existe mais laparoscopia diagnóstica para endometriose. Sim. O que quer dizer isso? Não, eu não tenho mais indicação de, eu acho que pode ser endometriose, vamos fazer uma cirurgia para olhar se é ou não endometriose. Isso não existe mais. Então, o diagnóstico é clínico. Eu conversei com a paciente, eu fiz um bom exame físico, eu posso fazer o diagnóstico ali. E aí vou lançar a mão de exame de imagem em alguns casos excepcionais, onde eu preciso buscar regiões onde eu não consigo chegar no meu exame físico. 90% das regiões de doença mais comuns de endometriose, a gente chega no exame físico. Eu consigo palpar a lesão e aí eu consigo fechar esse diagnóstico ali. O exame de imagem vai ajudar? Vai, mas precisa ser um exame bem feito por um especialista que entenda o que está buscando. Então, qual é a nossa rotina no consultório, no ambulatório? A paciente está há 10 anos sentindo dor, ela traz para você uma pasta com 50 ultrassonografias, 10 ressonâncias magnéticas, todas normais. E aí na cabeça dela eu tenho dor na relação sexual, eu tenho dor no período menstrual, não consigo ter relação, meus exames são normais, meu médico fala que eu não tenho nada, meu marido acha que eu estou de brincadeira, Evitando. né? Eu não quero ter relação com ele. Uhum. E aí na hora que a gente faz esse diagnóstico, eu faço um toque vaginal, um toque retal, que é outra coisa importante para a gente na avaliação da endometriose compartimento posterior, a gente identifica a lesão, a paciente geralmente cai aos prantos, começa a chorar, porque ela entende que ela não é maluca, É né? quase Porque uma ela felicidade acha assim, eu descobrir sou alguma maluca, coisa. eu tenho dor, e meu médico falou que eu não tenho nada, meu exame não tem nada. Então eu sou maluca. E na hora que você faz o diagnóstico, ela realmente entende o motivo da dor dela. E aí, a partir daí, a gente consegue traçar um tratamento adequado. Isso, e essa coisa da questão emocional, então, abrindo o leque da dor pélvica crônica como um todo, a gente está falando de endometriose, mas a questão emocional, ela pode, por si só, gerar um quadro de dor pélvica crônica, né? Sim. Então, eu recebo no consultório, as pacientes estão, de fato, muito fragilizadas, porque é como se uma coisa que fosse emocional não se fizesse real, né? Ela não pode ter dor porque é emocional, como se a questão a forma como o cérebro entende aquilo que vai fazer a gente sentir dor e é como se ficasse inexistente. Você acha que a principal parte do erro diagnóstico, não só para endometriose, mas para qualquer coisa, ainda é a deficiência de investigação, de avaliação física dos médicos? Porque o que eu vejo, assim, eu ouço você dizer e eu recebo as pacientes vindo encaminhadas ou não vindo por conta própria, elas nunca passaram, por exemplo, um toque retal numa consulta com o ginecologista. Assim como o assunto sobre dor para relação sexual ainda é um tabu. Elas têm vergonha de dizer, especialmente se esse médico for um homem. Eles também não perguntam. Uma vez a gente já conversou sobre isso, né? Se você não sabe o que fazer com a resposta, é melhor nem perguntar. E aí a gente fica nisso porque existem mulheres que estão com 40 anos e seguem achando que ter dor para relação sexual é normal. Onde que você acha que está o principal erro? Então, eu tenho pacientes que precisam usar anti-inflamatório ou algum analgésico mais potente para ter relação sexual. Não tem como a gente achar que isso é normal. Sim, E ela acaba tendo relação sem prazer, claro. porque ela precisa manter o casamento, ela precisa, o marido, o parceiro cobra, então ela precisa ter uma relação sem o desejo de ter relação, Sim. porque ninguém quer ter dor. E aí Você não não tem como consegue não ter ter dor, prazer, né? você não tem como ter prazer tendo dor. Sim. Então, não dá para normalizar isso, né? Apesar de, mas eu tenho uma ressonância normal, mas o radiologista ele precisa entender de cabeça, de joelho, de pulmão, de abdômen, de Sim. joelho. Então, a gente precisa primeiro tentar levar para um centro de referência. Eu sei que não é fácil, eu sei que se a gente está falando de Brasil, E de do SUS, né? SUS, né? Se no Rio de Janeiro a gente tem essa dificuldade, você imagina o interior do Brasil, Sim. né? Então o que eu posso fazer para ajudar o colega radiologista lá que não é um especialista em pelve? Eu vou fazer uma boa anamnese e vou fazer um bom exame físico. E aí, no meu pedido de ressonância, eu vou pedir para o radiologista: olha, essa paciente está sentindo dor aqui, 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 nessa situação assim, assim, assim. E meu exame físico eu percebi um endurecimento aqui, um ligamento espessado aqui, um nódulo aqui. Você pode olhar isso para mim, por favor? E eu vou direcionar o radiologista porque eu quero. Então, o meu pedido de ressonância é direcionado. O que eu achei no meu exame físico e o que a paciente está sentindo. Hoje, os centros de ressonância do Rio de Janeiro, que tem alguns, nós temos excelentes profissionais no Rio de Janeiro em ressonância magnética,
São centros que, se você for buscar, quando a paciente vai, ela retorna falando, nossa, a radiologista fez uma anamnese comigo antes da ressonância. Sim. Então, a radiologista senta e pergunta, você tem dor na relação? Você tem dor quando vai urinar? No período menstrual você tem dor para evacuar? Você já percebeu sangue nas fezes no período menstrual? Você já percebeu sangue na urina no período menstrual? A sua barriga distende muito no período menstrual? Então, são perguntas que eu faço no meu dia a dia, mas que a radiologista já entendeu que na hora que ela faz essa anamnese, ela Ajuda. direciona, assim como direciona o meu exame físico, direciona o olhar dela na imagem, porque ela fala, olha, se eu tenho dor na relação sexual, e aí vai de encontro com o sítio dependente, aonde eu tenho doença tem dor, tem a queixa, então a dor na relação sexual é uma dor do compartimento posterior. Quando a gente fala em compartimento posterior, eu estou falando do útero para trás. Então, a gente tem uma endometriose, por exemplo, ligamentos útero-sacros, nódulo retrocervical, septo retrovaginal. Quando eu tenho endometriose ali, eu tenho dor na relação sexual, principalmente na penetração profunda, principalmente em posição, por exemplo, de 4 apoios. Uhum. Então, quando eu pergunto isso para a paciente e ela vai me sinalizando, eu já imagino na minha cabeça, ó, tem doença, provavelmente tem doença no ligamento uterosacro, na região retrocervical. E aí, no meu exame físico, eu chego nessa região. Sim. E eu consigo perceber. Na hora que eu toco, percebo o ligamento que não era para ser perceptível, espessado, endurecido, e ela sente a mesma dor que ela sente na relação, a gente fecha o diagnóstico ali. Está fechado o diagnóstico. Fala assim, você tem endometriose aqui. Ponto. Ah, mas a minha ressonância não importa, você tem a doença. O exame físico é muito mais importante do que a sua ressonância. Mas quando a gente vai na imagem da ressonância, e aí eu oriento os alunos, os residentes, precisa entender de imagem. Porque na hora que eu vou na imagem, eu percebo, ó, não, realmente tem uma alteração aqui. Tá? E aí passou batido pelo Ainda mais radiologista. se a gente sabe que o radiologista não é especialista, Não né, está na grande acostumado a ver maioria isso, das exatamente. vezes. Então, essa é uma mudança que veio agora mais recente em 2026, né? Essa coisa da importância do exame físico, da avaliação, sobrepondo a necessidade de ressonância e ultrassonografia, especialmente com preparo. Eu acho que muito em função desse entendimento de que a gente não tem acesso a isso no mundo, né, de uma forma geral, colocando a soberania da anamnese, do diagnóstico, do exame físico. Você acha que é isso? Isso assim, é uma máxima na medicina, né? Que o exame clínico ele é soberano, né? O exame físico e clínico, na verdade, se eu tenho o meu exame físico não bate com o exame de imagem, eu vou considerar o meu exame físico como o padrão ouro, Mas você acha que na né? prática isso acontece? Não, na prática, a maioria dos colegas, principalmente que não está acostumado a lidar com endometriose, não faz um exame físico direcionado para endometriose, que é um exame um pouquinho diferente. A gente faz o toque retal, a gente precisa palpar a musculatura do assoalho pélvico. Uhum. Então, eu não faço esse direcionamento e aí eu acabo dependendo do exame de imagem. Se você der a sorte de seu exame de imagem cair com um especialista, você tem altas chances de estar sabendo o que está acontecendo com a paciente. O problema é a gente transferir todo o diagnóstico para o radiologista, que é o que acontece a maior parte das vezes. Então, se o radiologista falou que não tem nada, a senhora não tem nada, é da sua cabeça isso. Ou se ele falar que tem alguma coisa importante, eu vou acreditar e vou indicar a cirurgia ou não baseado no exame de imagem. É muito mais importante valorizar a queixa da paciente, até porque hoje em dia, se eu tenho um nódulo de endometriose intestinal, que é uma coisa que preocupa muito a paciente, isso não é igual à cirurgia. Preciso Uhum. entender o impacto disso na qualidade de vida da paciente, qual é a sintomatologia dela, porque só um nódulo no intestino não quer dizer que precise ser operado. Isso. E falando agora então de cirurgia, quando que é realmente indicada a cirurgia para uma endometriose? Eu falo com as pacientes que a gente opera a endometriose em 4 situações principais. A primeira situação é, eu tenho dor pélvica, incapacitante ou qualquer tipo de dor pélvica, que não melhora com tratamento clínico. Tratamento clínico para endometriose é analgésico, anti-inflamatório e, se a gente puder, a paciente não estiver tentando engravidar naquele momento, a gente faz o bloqueio da menstruação. A endometriose, eu tenho tecido endometrial, que é o que descama na menstruação, fora do útero. Então, quando a paciente menstrua, sangra, esses focos que estão fora do útero também sangram, descamam, isso causa inflamação e causa dor. Então, qual é o objetivo do tratamento? Bloquear esse sangramento, bloquear essa inflamação, bloquear a dor. Então, o tratamento com contraceptivo, com pílula, funciona bem. E o objetivo do tratamento com pílula é deixar a paciente sem dor. Se ela não responde a esses tratamentos medicamentosos e continua com dor, primeiro momento que eu vou indicar a cirurgia. O segundo momento que a gente indica a cirurgia são as pacientes que estão tentando engravidar e a endometriose pode ser uma das causas da dificuldade dela. Então, para isso, eu preciso ter certeza que as trompas estão pérvidas, ela está ovulando, o espermograma do parceiro é normal,
Então, a endometriose é uma das causas? Sim, ela vai para a cirurgia porque eu não posso também tratar essa paciente com pílula para bloquear a dor, Porque porque ela ela quer quer engravidar. engravidar. Então, a endometriose é uma das causas da infertilidade dela? Sim, ou pode ser? Sim, a gente vai para a cirurgia. Então, segundo momento. Terceiro momento é, o paciente não está sentindo nada, mas tem uma lesão em um órgão nobre. Por exemplo, uma lesão no intestino grande que possa estar dificultando a passagem das fezes pelo intestino. Ela pode fazer uma obstrução intestinal, que aí vira uma cirurgia de urgência. Então, essa paciente vai ser operada, mesmo que ela não sinta nada. Ou ela tem uma lesão no ureter, que é o tubinho que drena o rim para a bexiga. O problema da lesão do ureter, que geralmente é de paramétrio, é que ela vai fechando o caminho do ureter, ela vai diminuindo o calibre do ureter aos poucos. Então, o rim vai cada vez aumentando de tamanho para forçar a passagem da urina. E isso ocorre de forma assintomática. Então, a paciente às vezes perde a função do rim, o rim cresce, 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 acontece a obstrução total pelo nódulo lá embaixo, o rim diminui, murcha e a paciente perde a função desse rim. Então, isso é uma coisa que acontece mesmo sem sintoma nenhum. Então, se eu tenho uma lesão no órgão que é muito nobre, mesmo que a paciente esteja assintomática, eu posso perder a função desse funcionamento desse órgão, ela vai para a cirurgia. Então, esse seria o terceiro ponto. E o último ponto, quando eu tenho a possibilidade de um câncer associado à endometriose. Quando que isso é mais visível? Quando a gente tem um endometrioma de ovário, a gente tem uma chance maior, não é uma chance altíssima, mas é uma chance um pouquinho maior de se desenvolver um câncer de ovário associado a um endometrioma de ovário, principalmente os tumores endometrióides e células claras. Quando que o risco é maior? Endometriomas que surgem a partir de 45 anos de idade, endometriomas com crescimento muito rápido, endometriomas com conteúdo heterogêneo sólido e líquido, ou septações, endometriomas com CA125, que é um marcador que está elevado normalmente na endometriose, mas a gente não usa ele como marcador de endometriose, mas com CA125 muito elevado, acima de 200. Então, são fatores que, quando a gente... E endometrioma acima de 8 centímetros, endometrioma muito grande. São fatores que aumentam a chance de uma evolução para a malignidade. Aí eu passo a indicar a cirurgia também, pensando em risco de malignidade para esses pacientes. Então, paciente sintomática que não responde ao tratamento, paciente com infertilidade associada à endometriose, paciente com lesão de órgão nobre, com risco de funcionamento do órgão, ou risco de malignidade para essa endometriose. São as 4 principais indicações para a doença. Mas ainda assim, duas coisas. Ainda assim, você acha que ainda tem muitas cirurgias feitas de forma repetitiva e desnecessária ainda no tratamento de endometriose? Então, na verdade, se você não fizer uma boa anamnese, um bom exame físico, né, a gente acaba batendo isso direto, você vai fazer a cirurgia que pode não dar resultado nenhum para o paciente. O fato só da paciente ter endometriose não é igual à cirurgia. Como eu falei, a maior parte dos pacientes não opera. Eu contraindico muito mais cirurgia do que indico no consultório. E eu vivo de cirurgia. Então, para mim, seria muito mais cômodo, né, se eu falar para o paciente, você tem endometriose, tem que operar. 90% delas falam assim, ótimo, doutor, vamos operar. Né? É mais difícil eu convencê-la de que você não precisa operar. Sim, Essa que elas doença, querem resolver. ela está restrita aqui, a sua sintomatologia não está relacionada a essa endometriose. Então, isso tudo a gente precisa entender para poder saber se a cirurgia vai ser benéfica ou não. Eu não consigo melhorar uma paciente que não esteja sentindo nada. Né? O que você está sentindo? Nada. Mas eu tenho uma endometriose. Então eu vou te operar para resolver o quê? Se você não está sentindo nada. Eu posso falar para ela, você tem um risco de uma lesão nessa estrutura, então a gente precisa operar por conta disso. Mas fora isso, se ela está assintomática, dificilmente eu vou melhorar essa paciente. Isso é outro ponto. Endometriose, então, não é igual a dor. Tem pessoas que têm endometriose e são assintomáticas. Assim como tem pessoas que têm cólica menstrual lá no início da vida menstrual, usam anticoncepcional, e aí queria que você me falasse assim, tem diferença do anticoncepcional que o médico vai dar lá só para método contraceptivo e um que a gente está pensando no tratamento para endometriose, mas acima disso, o que a gente vê, essas pessoas ficam a vida toda usando anticoncepcional sem saber que tem endometriose, e aí quando tenta engravidar e tira o anticoncepcional, descobre que tem endometriose, já associado à infertilidade, e acaba tendo esse diagnóstico de endometriose que estava até aqui assintomático. Como que é isso? A pílula anticoncepcional, primeiro não tem uma pílula ideal. Essa pílula é o tratamento da endometriose. Isso, quando surgem pílulas novas, eles sempre trazem esse slogan de que agora resolveram a endometriose. Mas não existe. O objetivo é bloquear o sangramento. Então, se você respondeu bem a essa medicação, é o que a gente quer. Eu não quero que esse sangramento fique contínuo, cíclico,
fora do útero, causando inflamação, dor e endurecimento das estruturas que a gente chama de fibrose. Acontece que a pílula não impede a evolução de doença, foi o que você colocou. A paciente, e isso é o dia a dia do consultório, a paciente com 13, 14 anos começou uma pílula por cólica e tratou por 15 anos, parou para engravidar, começou com dor, e aí você vai investigar a endometriose muito grande. A outra coisa não existe uma correlação de quantidade de doença e sintomatologia. Então, às vezes a paciente tem uma dor incapacitante e tem pouca endometriose. E às vezes a paciente tem muita endometriose e tem pouca queixa. Então, isso também é bem estabelecido. Né? O importante é entender o impacto disso na qualidade de vida dela. Que é o que a gente vai falar quando está falando de dor crônica em geral, né? A gente está falando mais em qualidade de vida do que... A dor na relação sexual, por exemplo, é uma dor que responde muito pouco ao tratamento hormonal. Porque eu já tenho um endurecimento das estruturas, que é o que eu palpo no meu exame físico. Então, se a paciente tem muita dor e ela não consegue, o prazer dela na relação, ela não consegue ter prazer, é uma coisa que está impactando a qualidade de vida dela, essa paciente precisa ir para cirurgia, por mais que seja uma endometriose focal só naquela região. E às vezes a gente opera essa paciente mesmo, porque isso impacta diretamente na qualidade de vida sexual. Claro. Tá? Então, esse tipo de doença, da dor na relação, e aí é importante diferenciar de outras causas de dor na relação, que a endometriose não é a única, Sim. mas feito o diagnóstico, entendido que é a endometriose de compartimento posterior, às vezes a paciente vai para a cirurgia. Tá? Tem paciente que tem dor na relação, mas muda a posição. Eu deixo de fazer aquela posição e fico bem. É ela que vai dizer, eu falo com ela, você que vai me dizer se precisa ser operado ou não. Tá? Se a sua qualidade de vida sexual está boa, se você consegue mudar a posição e levar, tudo bem. Se é uma coisa que está impactando a sua qualidade de vida sexual, a gente consegue resolver, mas aí é cirurgicamente. A pílula acaba funcionando mal porque eu já tenho endurecimento das estruturas. E nisso eu ia te falar, a gente tem uma expectativa, os pacientes, né? Tem uma expectativa de que vão para a cirurgia e vão ficar sem dor, mas isso nem sempre acontece. Então, depois que a gente tem a sensibilização central pela dor, e aí é o caminho oposto do que você colocou ali atrás, né? Para o paciente que tem um problema psicológico passa a sentir dor, aqui é o contrário, a paciente tem a dor e depois isso sobe e faz uma sensibilização central. Sim. Aí o seu trabalho acaba sendo muito mais importante, com osteopatia, com dessensibilização, e essa paciente, por vezes, a gente precisa usar dessensibilizadores antes da cirurgia e permanecer com eles depois da cirurgia. E orientar ela que, às vezes, essa dor tem tanto tempo que o cérebro, na hora que a gente interrompe o estímulo de dor, ele não entende. Todas as vias de dor estão ativadas por muito tempo. Então, ela continua sentindo aquela dor. É como se fosse a questão do membro fantasma. Né? Você amputa um braço e a pessoa continua sentindo dor naquele braço muito tempo depois. Ela precisa mostrar para o cérebro dela que aquele braço não está mais ali. Sim. Então, são coisas que às vezes demoram para o paciente ganhar. E aí o trabalho da fisioterapia, da osteopatia, da acupuntura acaba ajudando muito a gente nesse Isso, aí você já chegou onde eu queria. É uma doença multifatorial, de caráter inflamatório, né, estrogênio dependente. E na prática, o que você vê mais funcionando, além, claro, né, da parte, né, hormonal, da cirurgia quando é indicada, onde você vê que funciona melhor o tratamento para essa paciente? Então, a gente precisa juntar, de novo, uma psicóloga, porque essa paciente precisa conversar sobre o que ela está passando, ela precisa entender que isso faz parte de um contexto maior de dor, né, que todos os sintomas dela e toda a repercussão disso faz parte da doença, então ela precisa aceitar isso para começar o tratamento. Então, a gente frequentemente faz um acompanhamento psicológico junto. O nutricional, uma dieta anti-inflamatória, redução de frituras, aumento de legumes e verduras, redução de carne vermelha. Então, isso é importante para essa paciente também. Algumas vitaminas entram junto na dieta dela. Então, o acompanhamento nutricional e o acompanho com a fisioterapia e a osteopatia. Né? Tá? Isso é importantíssimo para poder dessensibilizar essa região. E é um feedback que você traz, né, de endurecimento das estruturas, de enrijecimento muscular. Ela faz vários pontos de gatilhos no toque, na musculatura, e isso precisa ser liberado. A cirurgia por si só não vai conseguir resolver isso sozinha. E, de qualquer maneira, é um tratamento caro, né? Se a gente for pensar nessa mulher que precisa acessar vários profissionais, né? E pensando em SUS, a gente tem menos acesso ainda. Se falar, por exemplo, em fisioterapia, osteopatia, a gente vai ter nenhum ou quase nenhum acesso. Como que você, como médico, consegue direcionar para que essa paciente tenha pelo menos uma visão mais clara disso e consiga fazer ajustes para autogerenciamento? Então, o problema da endometriose é que a cirurgia é cara também. Né? Então, hoje,
eu falei no Antônio Pedro, a gente está tentando montar, a gente já tem feito as cirurgias de endometriose, mas eu tenho uma fila grande para resolver, porque eu uso muito material específico, e aí o ideal da cirurgia de endometriose é uma cirurgia por laparoscopia, e aí também não adianta eu falar a nível Brasil, tem que ser por laparoscopia. A gente não tem Sim. cirurgião habilitado para fazer isso, nem nos grandes centros, né, na maioria dos grandes centros, imagina interior do Brasil. Então, você vai operar com o que você tiver. Se você tiver à disposição a laparoscopia, perfeito, é melhor. Se eu tiver uma robótica disponível para paciente, a gente vai operar por robótica essa paciente, vai funcionar da mesma forma. Mas se eu tiver a opção, é melhor fazer por vídeo do que fazer por cirurgia aberta, porque eu tenho ampliação da imagem. Agora, quando eu estou fazendo por laparoscopia ou por robótica, eu dependo de instrumentais, porque minha mão não está chegando na barriga da paciente, né? São os instrumentos que chegam lá. Então, a gente precisa de instrumentais específicos, de materiais descartáveis, pinças de energia descartáveis. Então, grampeadores intestinais descartáveis, se for fazer uma cirurgia intestinal. Então, isso acaba gerando um custo muito alto de cirurgia também. Então, uma das dificuldades é essa. Quando a gente fala em SUS, no Rio de Janeiro, são pouquíssimos locais que fazem esse tipo de cirurgia. Então, a cirurgia já é um gargalo importante para a gente. E o outro lado também. Né? No Antônio Pedro, a gente tem dificuldade de acesso à osteopatia, nem se fala. Né? Você fez um projeto lá brilhante, mestrado, conseguiu ajudar os pacientes, mas foi um projeto pontual seu, na sua formação, né? Não é uma coisa que a gente tem perene para os pacientes. Fisioterapia tem um centro de estudos lá também, que a gente consegue eventualmente encaminhar. Mas são dificuldades que a gente tem e a gente depende de vontade política, depende de vontade da direção para conseguir montar um fluxo para esses pacientes. E eu vejo que é difícil para uma paciente que tem dor, ela quer muito ir ao médico e que o médico resolva sozinha o problema dela. É difícil que essas pacientes engajem de fato, por exemplo, numa dieta anti-inflamatória, em prática de atividade física, que é quando a gente vai falar em dor, qualquer tipo de dor crônica vai entrar como padrão ouro do tratamento. Mas, claro, como que uma mulher que vive com uma dor incapacitante, que não consegue trabalhar, não consegue estudar, vai acreditar que se ela fizer exercício físico, alguma coisa vai mudar na vida dela. E psicologia, enfim, é um contexto que eu vejo que. Acho que o pior é que elas se sentem sozinhas, sabe? E abandonadas completamente. Então, se não tem um médico, que é onde elas têm o maior acesso, né? O pouco acesso que tem, que é o médico. Se não tem um médico que escute, direcione, assim, olha, 15 minutos de caminhada, um pouquinho menos disso aí tudo que você come. Por isso também uma consulta tão longa, né, tão demorada, que faz parte da atenção do médico também, não só a parte de diagnóstico e indicação, né, de tratamento medicamentoso ou cirúrgico, mas de explicar para ela que, olha, você vai precisar fazer um pouco de atividade física, se não tiver acesso a um nutricionista, o que tirar, né, que foi um pouco do que eu acabei fazendo no trabalho do mestrado, uma cartilha, um e-book sobre esses direcionamentos, porque às vezes as pessoas, elas não têm nenhum, apesar da gente ter acesso amplo à internet, a gente não tem nenhum direcionamento específico para fazer se a pessoa, assim, eu não tenho dinheiro, não tenho acesso e eu preciso fazer alguma coisa, porque são mudanças que precisam de constância. Não adianta eu fazer um mês de dieta, porque a endometriose vai ficar. E até quando? Até quando que fica? Até que idade você vai receber e vai pensar num tratamento mais efetivo para pacientes com endometriose? Então, assim, primeiro, a dificuldade é o que você colocou. E a gente está falando em SUS, a paciente com menos condição, vou mandar ela comprar suplemento e comer salmão, Ômega 3. vai ser difícil, né? Então, mas é uma verdade. A paciente que consegue ter uma perda de peso, eu tenho alguns pacientes que tiraram o anticoncepcional, pararam. Só com redução, com adequação de dieta, perda de peso, ela parou de ter dor. Sem cirurgia e sem bloqueio hormonal. Sim. Então, é uma realidade. A gente tem a obesidade como um fator inflamatório importante. Né? Então, acho que isso é a mudança de estilo de vida é importante. Mas isso é importante por uma série de outras condições. Né? Não é tão fácil a gente implementar isso. Em relação à endometriose, é uma doença que a gente chama da MENAC. Então, até a menopausa é o período que a gente está estimulando com o estrogênio vindo dos ovários, estimulando a doença. Então, após a menopausa, a gente tende a ter um esfriamento da doença e dificilmente a gente vai operar essa paciente na pós-menopausa por endometriose. Então, é uma doença que começa lá na primeira menstruação e vai até a última menstruação da paciente. Essa é a janela que a gente tem de endometriose ali. E aí, frisar novamente, se eu tenho um desconforto, eu associo esse desconforto ao período menstrual,
eu vou pensar na possibilidade de endometriose. Isso que eu falo para meus alunos, e falo que se eles pensarem assim, a gente já ganhou. Já Porque a gente vai melhora conseguir muito. antecipar esse diagnóstico aí de 7 a 10 anos, para talvez 6 meses, 3 meses, um ano. E aí qual é a grande diferença? Eu consigo evitar um dano permanente. Então, essa paciente que chega para mim com o rim já em exclusão, já perdeu o rim, isso poderia ter sido evitado tendo feito o diagnóstico lá atrás. É uma paciente que às vezes precisa evoluir com uma colostomia, uma cirurgia de urgência para obstrução intestinal, isso teria sido evitado se esse diagnóstico tivesse feito antes. Um endometrioma, um cisto ovário muito grande, ele tende a destruir os ovários. Então, se a gente deixa isso acontecer e não faz esse diagnóstico, a paciente perde a chance de ter um filho, de engravidar, porque a endometriose acaba destruindo os folículos saudáveis dessa paciente. Então, a gente tendo o diagnóstico, a gente pode só acompanhar, não quer dizer que ela vai ser operada como jovem, mas a gente consegue acompanhar essa doença e evitar que ela tenha um dano permanente para ela ao longo da vida e intervir, se caso necessário. Não é toda endometriose que vai evoluir, então a gente faz o diagnóstico lá com 16, 18 anos. Não quer dizer que essa endometriose necessariamente vai precisar ser de cirurgia, mas eu preciso estar com ela próximo, porque, de novo, se eu estou fazendo um bloqueio hormonal, se eu estou tratando dor, essa doença pode estar evoluindo na paciente sem dor nenhuma. Então, ela precisa estar próxima do ginecologista para poder acompanhar essa evolução e evitar um dano maior sem a cirurgia. E você falou agora da menopausa. Cada vez mais a gente está falando, né, dos sintomas relacionados à perimenopausa. Como que é feito para uma mulher que tem endometriose esse suporte com hormônio nessa fase de perimenopausa? É diferente do que é feito? Precisa ser diferente ou é igual como é para Não, todo então, mundo? há algum tempo atrás falava-se não poder usar estrogênio como reposição hormonal. Hoje, a principal reposição hormonal é estrogênio e progesterona, que justamente a gente simula o ovário. Então, há algum tempo atrás falava-se que nas pacientes com endometriose, operadas ou não, se forem para reposição hormonal, elas não podem fazer estrogênio, porque justamente o estrogênio é quem estimula o endométrio. Uhum. Hoje em dia a gente sabe que a nossa dose é baixa de estrogênio e que não tem problema, a gente pode fazer o tratamento padrão como estrogênio mesmo, como mantém acompanhamento com essa paciente. Se a paciente com estrogênio voltar a ter sintomatologia, a gente Tem pensa que em alterar essa medicação para uma medicação não estrogênica. E aí, já indo para o final, como que você vê então você falou algumas vezes ao longo, mas como que você vê então o papel dessas abordagens? Quando a gente fala em dor crônica, cada vez mais a gente está falando de abordagem integrativa, para além do tratamento biomédico padrão. Como que você vê na sua prática de consultório mesmo, para além do SUS, como que você vê o resultado dessas pacientes que têm acesso a tratamentos como osteopatia, acupuntura? Como é que você vê isso na melhora clínica dessas pacientes? Algumas pacientes você acaba até contraindicando a cirurgia, né? Porque ela faz uma dieta adequada, começa um acompanhamento de fisioterapia, uma osteopatia e ela resolve a dor dela. Sim. Então, como eu falei, se essa paciente fosse para cirurgia por questão de não resolução de dor, eu acabo não operando essa paciente porque ela consegue resolver a dor. É óbvio que eventualmente eu preciso associar um contraceptivo hormonal, uma pílula, um anti-inflamatório para ela, mas acho que somando força a gente acaba tirando algumas pacientes da cirurgia, né? E a cirurgia, a gente tem sempre riscos associados à cirurgia. Fora Então, o se a risco gente aderência, né, e o custo, né, disso tudo para o custo, aderência, serviço. inflamação, algum acidente anestésico. Então, a gente está trabalhando, na endometriose eu estou trabalhando do lado do ureter, do lado dos nervos pélvicos, do lado de grandes vasos. Então, a gente tem todos os riscos associados a uma cirurgia. Se eu for mexer no intestino, a gente tem o risco de uma fístula intestinal, esse paciente evoluir com um abdômen agudo, ter que ser reoperada de urgência, vai para um CTI. Então, a cirurgia precisa estar muito bem estabelecida, muito bem indicada, e o risco-benefício é fundamental. A gente tem que entender qual é o risco da cirurgia e falar assim, não, para essa paciente, a cirurgia vai ser benéfica. Então, se eu consigo tirar uma paciente de um procedimento cirúrgico, é ótimo para todo mundo, né? Essa paciente, não quer dizer que ela não vai ser operada lá na frente, mas ela ganhou uma janela de tempo e, eventualmente, ela não vai precisar de cirurgia, Sim, né? sim. E como que se você pudesse dar uma dica para uma paciente que está ouvindo a gente e que suspeita que pode ter endometriose e vai para uma primeira consulta, o que você acha que ela pode fazer para se preparar para essa consulta, para que isso seja mais assertivo, esse diagnóstico seja mais assertivo? Tá? Então, primeiro, se a sua dor, o seu desconforto está associado ao período menstrual, aí eu tenho uma dor na região lateral da barriga toda vez que eu menstruo, eu tenho uma dor muito intensa. Essa dor, com o tempo, ela pode passar a ser uma dor diária, tá? Porque eu passo a ter infiltração nervosa, é uma dor que pode passar a ser diária todos os dias, mas normalmente essa dor ela piora no período menstrual. Uhum. Ela começou geralmente associada ao período menstrual, depois ela pode virar uma dor diária,
mas que no período menstrual tende a piorar. Então, se você tem isso, leva para o seu ginecologista, procura o ginecologista e fala, leva a sua queixa para ele. Fala, doutor, não pode ser uma endometriose? Se tiver dificuldade em diagnóstico, tenta buscar um especialista na sua região, porque aí o exame físico direcionado faz o diagnóstico no mesmo momento da consulta, né? Mas nem todo mundo tem acesso a isso. E se for depender só da imagem, vai cair naquilo que a gente já falou, que possa não ter um radiologista que entenda do que está falando. Eu costumo pedir para as minhas pacientes, não sei se você usa isso como orientação para as pacientes, um diário da dor, onde elas podem anotar a dor relacionada ao ciclo menstrual, dor por evacuação, tudo relação com comida, para a gente estar entendendo um pouco dessa coisa anti-inflamatória, se teve febre, se não teve várias coisas relacionadas a um diário da dor mesmo, Sim. que quando ela, às vezes eu já recebi uma paciente e a gente falando sobre alimentação, e ela falou: Ah, não, minha alimentação é ótima, eu como eventualmente chocolate. Falei: Anota para mim, qual o dia? Assim, todos os dias que você comer, você anota. Aí ela percebeu que ela comia todos os dias, uma quantidade pequena, mas todos os dias. E ela falou: Meu Deus, realmente, como que eu posso falar que eu faço uma alimentação anti-inflamatória assim? Então, acho que essa é uma dica que ajuda muito para várias coisas de dor, porque a gente consegue começar a fazer relações, né? E aí, quando chega para uma consulta, antes do médico perguntar tudo, mandar exame e voltar, ela já chega ali com uma clareza de sintomas muito mais relacionados. A gente brinca com os pacientes, que a paciente fala assim, "Ô, doutor, mas eu não como nada." Eu falo assim, então vou te dar um remédio para memória, Isso. né? O seu problema é a memória, né? Bernardo, olha, muito obrigada pela sua participação. Para mim é para mim é uma honra ter você aqui como o primeiro convidado do Conexão Pélvica. Esse podcast que veio como produto do mestrado, que de alguma maneira você tem participação direta. É muito bom a gente ver agora na mídia, ver a gente ter acesso a informações. A gente está justamente em março, que é o mês de conscientização sobre endometriose. É fundamental que a gente fale mais para que a gente não normalize mais a dor da mulher, né? A gente vem de uma cultura onde a dor da mulher ainda é normalizada. É muito bom ter médicos como você, homens, porque a gente acaba vendo que na prática, no padrão biomédico, a gente ainda tem uma dificuldade ainda maior quando a gente está falando de o tratamento do homem para uma mulher que sente dor. Então, é realmente uma honra ter você aqui e parabenizar pelo seu trabalho, porque por conhecer de perto e por receber tantas pacientes que vêm de você, não só para saber que você faz de fato o que a gente tem de melhor evidência, né, uma boa avaliação e um tratamento, uma avaliação física assertiva, mas também encaminhamento para uma profissional como eu, com osteopatia ou fisioterapia pélvica, fazendo parte desse manejo clínico. Então, muito obrigada. Renato, eu que agradeço, parabenizar mais uma vez pelo projeto. Eu acho que é importante e conseguimos conscientizar mais as mulheres. Sentir dor não é normal. Então, se o seu médico está dizendo que é normal sentir cólica, sentir dor na relação, vai procurar outro especialista, outro médico. E o importante é qualidade de vida. Acho que é isso que a gente vai ter que brigar. Maravilha. Obrigado pelo Obrigada. convite. Obrigada. Oi, hein?